Saudações, amados e benditos filhos de Deus. Que imensa alegria poder se envolver nos braços sublimes de Jesus e dizer: Mestre, nos guia. Como fizera outrora, nos cure, como curou no passado, no presente e também no futuro. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos, tá? Muito bem-vindos mesmo. Tem sido fenomenal poder trabalhar com todos vocês, estar junto. Foi uma semana de muitas bênçãos, onde tivemos um evangelho muito bonito na terça-feira, uma irradiação ainda mais bela, mais cheia de vigor, de energia. Tivemos uma grande live lá, um podcast junto no Filhos do Todo, com o pai Dario, com o Fael Molina e comigo. Ontem, uma linda oportunidade de aprendizado junto com o Wagner Borges. E ainda nós temos o Cortes do Portal, que é um quadro onde tem pílulas de conhecimento, onde as meninas, os rapazes, os meninos aqui do portal estão sempre lá de olho, copiando, pegando as lives, pegando trechos que chamam a atenção deles, fazendo recortes, eles editando e lá colocando naquele canal de Cortes do Portal. Nos siga, vai fazer muito bom. Mas bem, vou fazer então agora a leitura da página do Emmanuel. Então nós estamos estudando todas as sextas-feiras cortes, né? Já que tem o canal de cortes, isso eu sempre lembro, porque isso aqui é como se fosse um canal de cortes do Emmanuel, só que em forma de livro. Esse livro que nós estamos estudando chama O Essencial, é Mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E o capítulo 23 tem título Medidas de Amor. Esperavas, amigos, na fé com que te nutres, e chegaram de longe à busca de teus passos. Entretanto, aprendestes que não são quem pensavas. Esse é fraco e te aflige. Outro, te aumentas as provas. Mas quando for possível, não afaste nenhum. Com eles, Deus te mede o tamanho do amor. eu estava assistindo agora há pouco, né? Eu terminei meus atendimentos, agora era passado das 18 horas, e até tinha um outro atendimento das 18 às 19, mas eu disse, não, eu preciso parar, porque senão a cabeça pira. E eu estava ali assistindo algumas mensagens, e engraçado que foi exatamente sobre esse ponto, que remete a esse ponto, o quanto nós nos perdemos nas ilusões. Às vezes julgando, depositando mais do que deveria aos outros e menos para nós, né? E aí, por exemplo, uma das mensagens que eu vi, assim, que eu achei muito interessante, Robson, a água quente é a mesma água que amolece a batata e que endurece o ovo. Então, aquilo que é bom para um, nem sempre é bom para o outro. E quando nós deixamos de viver aquilo que está dentro de nós e passamos a viver aquilo que está no outro, a gente corre o risco brutal de se equivocar, de se perder por completo no trajeto.
E Emmanuel é muito feliz quando traz isso, né? Essa reflexão para nós. E é interessante que ele diz que, na verdade, esses percalços medem o tamanho do amor, né? Nas gravações de hoje, apareceu muito essa questão da gente ainda estar trilhando o aprendizado de amar, né? A gente fala muito sobre amor, estuda muito sobre amor, mas no fundo é como se a gente ainda não tem essa vibração de amor. E quando sempre fala dessa capacidade de amar, né, até em termos de auxílio espiritual, eu sempre lembro daquele trechinho, né, do livro No Mundo Maior, no qual André Luiz e um instrutor dele, uma pessoa já sábia, né, e com muita bagagem de ajuda espiritual, estão tentando ajudar uma dupla, que é um assassino e sua vítima, né? E eles preparam tudo e na hora que é para fazer a ajuda, o instrutor para e fala para André Luiz, não, agora nós temos que esperar. E aí o André falou assim, não, mas a gente não pode se manifestar para eles e dizer o quanto eles estão presos nessa dor à toa, que eles podem se perdoar um ao outro, né, e que eles têm que mudar a vibração e a mente. E aí o instrutor fala para ele, a gente pode transmitir esse conhecimento, mas a gente ainda não tem vibração do verdadeiro amor para fazer a transformação deles, né? Então eles esperam uma entidade que é a irmã Cipriana, né, que aparece lá nesse episódio, e que é uma entidade que já se entregou a Jesus e que já tinha esse amor maternal por todas as pessoas, né, mesmo aqueles seres ali que estavam em sofrimento. E aí quando ele aparece, os dois acham que é Nossa Senhora. Ajoelham, começam um ajoelha e começa a chorar, o outro tenta resistir, né, mas sente aquele impacto de mudança. E aí, isso que o instrutor depois, né, que é o Calderaro, fala para André Luiz, ó, isso que a gente ainda não tem. A gente ainda não tem essa vibração do verdadeiro amor. A gente está aprendendo, nós vamos chegar lá, né? Então nós vamos chegar lá. Mas essa medida de amor, né, de não conseguir, abarcar todo mundo, a gente ainda não tem, né? A gente sabe que a gente ainda não tem. E Emmanuel aqui está aconselhando a gente tentar no que é o nosso possível. E eu estou dizendo esse parênteses longo porque teve pessoas já falando no chat, né? Não consigo, às vezes eu me culpo porque eu não consigo me perdoar. Sempre aparece, né, esse comentário, e a gente entende esse comentário porque a gente sente a mesma coisa. Mas a gente não deve nem se culpar, nem ficar se martirizando. Nós vamos chegar lá, mas a gente ainda não é capaz. Que lindo isso, Robson. Que lindo isso. Vamos à nossa entrega agora. Vamos lá. Deus nos abençoe sempre. Amado e bondoso Pai, querido e bondoso Jesus, agradecidos somos neste momento pela oportunidade sublime de servir com amor, com paz e com luz. Agradecemos neste instante a oportunidade sublime do crescimento que derrama sobre nossas cabeças, a fim de nos conduzir a caminhos mais elevados e mais amorosos. Permita, Senhor, que hoje e sempre nossos corações abertos e equilibrados possam trazer sempre a paz, o amor e o equilíbrio. E neste momento, Pai de infinito amor, eu rogo a Ti o Teu amparo para todos estes que aqui estão e que aqui virão, pedindo a Tua permissão para que através dos bons espíritos que nos assistem, que velam sobre nós, com amor, com generosidade, com respeito, possam estar sendo amparados, curados e esclarecidos, para que corações se apaziguem, para que sentimentos se acalmem e se nutram. Mas permita, acima de tudo, que com humildade possamos servir de instrumentos à luz e à paz.
Dai-nos, Senhor, a possibilidade de todos os dias recomeçarmos, transformando a nossa vida em condições melhores. Saudações. Energética vos trago, uma vez mais, do mundo espiritual. Boa noite a todos, amados e bondosos filhos de Deus. Todo instante que nos reunimos para comungar do amor, da ceia, da paz e da esperança trazida por Jesus. Comungamos dos mais belos eflúvios luminosos. Sobre nossas cabeças pairam a luz sublime de um ser de infinito amor que nos envolve, que nos completa, que nos enche de esperança, de paz e de amor. Com isso, em instante algum, na nossa caminhada, as aflições e as dores são deixadas de lado. Quantas mães choram a rejeição e o abandono de seus filhos? Quantos filhos e filhas choram e se desesperam com o abandono de seus pais? Ou com o sentimento doloroso por serem órfãos de sentimento? Por vezes também na presença paterna e materna. Quantos de nós não se desespera diante das datas, dos compromissos assumidos e que os recursos não chegam, trazendo-nos as preocupações mais sofridas para a alma, para o ser? Veja que nestas e inúmeras outras situações, quando não pela doença física, quando não pela doença da alma, do espírito, que afeta, que dilacera as emoções, estamos testemunhando a fé, a crença e a esperança, que por vezes parece extinguir da nossa vida. Quantas e quantas vezes fomos testados até os limites da nossa paciência, das nossas capacidades de relevar e de perdoar. Mas precisamos, uma vez mais, vos lembrar, amados filhos, que nós, nesse processo natural de evolução, nesse processo de crescimento e de despertar das consciências, ampliando a capacidade de entendimento, de compreensão e até mesmo de observar aquilo que nos rodeia, é necessário as provações. As provações que nos freiam através dos sentimentos, as provações que nos fazem colocar muitas vezes na condição do nosso irmão, que passa
constantemente ou frequentemente as mesmas condições. Não é merecimento de ninguém sofrer e nem castigo. Mas ao longo da nossa caminhada vão surgindo novas possibilidades a fim de lapidar, de fortalecer a alma daquele que se diz e se faz digno da evolução espiritual. Em instante algum, estamos dizendo ou afirmando que para ser luz tem que sofrer. Não. Para ser luz, precisamos da empatia, da solidariedade, do amor próprio, do perdão, do auto-perdão, da resiliência, da resignação, da fé em você mesmo. E muitos destes processos, mesmo diante dos nossos olhos, nós negamos ou fingimos não observá-los, não vê-los. Então, tudo ao redor, devido aos vossos pedidos de serem espíritos melhores, acabam convergindo, trazendo degraus que acelerem o teu processo de elevação. Quando renegamos algumas das forças naturais, então surgem as provações, das provações. Precisamos, de uma vez por todas, compreender, filhos amados, que esse processo da reencarnação aqui, neste mundo de provas e expiações, ele não é para condená-lo ao sofrimento, mas é para te elevar à condição de luz, de entendimentos. E é por isso que toda vez que nos apegamos a algo como meu, tomando posse daquilo que não nos pertence e colocando sobre este ser, este objeto, esta situação, a marca da propriedade, caminhamos e rumamos às sensações, aos momentos mais duros das provações e dos sentimentos do abandono e da solidão. Veja, muitas vezes, as posses que temos sobre aqueles que amamos, esposo, esposa, namorado, namorada, filhos, bens materiais. E quando eles partem, seguindo a sua jornada, ficamos sem chão. As ilusões que a mente muitas vezes nos leva a observar, nos traz os mais duros sentimentos de impotência e de incapacidade. Mas você não é nada disso. Você é um ser destinado a se transformar em luz. A evolução é inevitável na sua e na vida de todos, mesmo daqueles que se colocam nas condições mais duras e sofridas. O destino traçado a eles é ser luz. E assim com toda a humanidade. Neste instante em que nos aproximamos das datas festivas do renascimento, da onde renasce o menino Jesus em nós, da onde brilha no horizonte e no céu
a estrela de Davi, a mostrar a todos os reis magos o destino e o caminho para chegar ao Salvador, ao menino luz. Sigamos nós pelos caminhos da retidão e do equilíbrio. Sigamos nós pelos caminhos dos refazimentos interiores, dos fortalecimentos através da fé, do amor, da amizade, dos elos familiares que nos unem com aqueles aos quais Deus confiou a responsabilidade desta existência. Para os resgates, para os reajustes, para os equilíbrios necessários. Com amores, com alegrias, com sorrisos e com uma pitadinha de provação. Abra o seu coração para o universo que sempre esteve ao teu redor. E você verá que a distância física ou extrafísica é insignificante diante dos teus mais puros e belos sentimentos. Você verá que as incapacidades que te limitam a sofrer, a viver na angústia, são ínfimos diante de tudo que a vida te deu, já te deu e te dará. Viva com plenitude e com serenidade, sem se equivocar ou sem depositar no outro aquilo que só você pode lhe dar. Seja a luz, seja você a paz e a esperança, seja você o caminho a iluminar a trajetória tão bela da sua vida. Paz e luz. Eu me chamo Oikenaz, sou um amigo espiritual que está sempre aqui para servir, para ajudar naquilo que melhor for útil a você e a quem pedir. Como estamos, meu querido filho, com as perguntas? Boa noite, mentor Oikenaz. Muitas perguntas, muitos pedidos de ajuda. E tendo em vista o assunto da conferência, né? Eu até acho que a gente deve começar falando mesmo sobre isso, o sentido do sofrimento e a dificuldade que às vezes todos nós temos de conseguir lidar com esse sofrimento, né? Pelo menos 3 pessoas no chat estavam falando disso, e eu tinha separado uma pergunta até antiga do Leonardo Silva, que diz assim: Olá, mentores, como podemos nos confortar diante de tantos sofrimentos horríveis que existem e que sempre existirá, pois a criação é eterna? Parece que essa é uma dúvida bastante recorrente. Meu filho, agradeço o seu questionamento tão belo e tão pertinente para o momento. Quando nós falamos em eternidade, nós não a compreendemos. Então fica vago aquilo que não é compreensível. Da mesma forma que nós não sabemos o início e o fim do infinito, podemos nos desesperar diante dos sofrimentos. Os estágios da evolução, eles passam por todas as fases. A fase do embrião, da bactéria, do embrião, das formas de vida, dos processos primitivos, ainda bastante rudes da matéria,
E assim nós vamos vivendo ao longo deste período chamado eternidade. À medida que vamos passando pelos processos da evolução, vamos lapidando a força primária que somos, luz. Ainda bastante pequena e opaca, mas à medida que vamos movimentando, vamos ganhando as oportunidades de reencarnar, de renascer, de reviver. Veja que nos primeiros princípios da vida, o nascimento, a vida entre um e outro estado vibracional, ou seja, a vida e a morte, como é chamado aqui, ela é repentina. À medida que desencarna, já renasce, de forma imediata. E nós vemos isso em muitos animais. À medida que vamos ganhando maturidades e consciências um pouco mais ampliadas, vamos perdendo a coletividade e começamos a viver e pensar de forma individualizada. Começa as consciências individuais diante de um coletivo. Neste processo, inúmeras outras evoluções belas e pertinentes. Quando chega na fase, me refiro a este planeta, por favor, né? Planeta Terra, porque em cada um deles há uma forma diferente de viver. Os processos são os mesmos, mas as roupagens são diferentes. Então começa a parte bruta da matéria, aonde se desenvolve o intelecto, onde se desenvolve a necessidade dos agrupamentos para a proteção, e então criam-se as sociedades e criam-se os primeiros conflitos. Veja, enquanto sou só, o único conflito que pode existir é eu comigo mesmo. No instante em que as nossas capacidades cerebrais, ainda muito limitantes, já nos colocam a perceber que juntos podemos escapar melhor do frio, podemos viver melhor em processos da alimentação, da caça. Então criam-se as sociedades. E no momento que cria sociedades, começam os primeiros conflitos entre um e outro, entre decisões, entre escolhas, entre os mais lerdos e os mais adiantados, os mais fracos e os mais fortes. Então começam as primeiras processos de provações. Como ainda tudo é brutalizado, na força bruta se resolve tudo. A procriação, a alimentação, a sobrevivência. Ainda vivendo nos processos íntimos do instinto. À medida que a população vai ampliando, crescendo, conhecendo novas e outras manifestações da vida inteligente, ela começa a mudar as suas estruturas. Processos corpóreos deixam de existir. Nós vamos perdendo pelos porque começamos a usar vestimentas. Nós vamos perdendo dentes porque não precisamos mais do alimento cru e duro, porque já podemos compreender o fogo, as suas qualidades de melhorar o alimento, as ervas, os temperos, ou seja, vamos criando uma nova forma de existência. Nesses processos de forma, vamos tendo novas consciências. Então começa a surgir o poder, começam a surgir as hierarquias. E neste processo vão surgindo as provações. Porque ainda muito aflorado o instinto, o processo da maldade e do poder vai ganhando peso sobre nossos ombros. Chega o momento em que não suportamos mais o estado primitivo.
Então, o planeta já não mais borbulhando tantos gases, tantas movimentações rápidas no seu movimento interior, de acomodações do núcleo, das placas, do sistema, da estratosfera, de todo o movimento que envolve os processos magnéticos do micro e do macro. Então, o mundo todo passa uma nova fase, uma fase longa e que traz muitas tribulações de todos os âmbitos. Mas o principal, a do intelecto. É aonde começa a surgir o processo das divindades, que vêm oriundas de inúmeras civilizações que vão chegando para deixar as suas informações. Então, já falamos das transmigrações dos espíritos. Nesse processo, o planeta se transforma. Começa a se compreender o plantio, a colheita, a indústria, o comércio, as moedas de troca, as aglomerações agora em lares separados, não mais em cavernas ou cabanas ou chalés, em edificações mais resistentes aos processos climáticos. Então, estudiosos começam a observar com mais atenção todo o movimento já de outrora e de agora, através dos astros, através dos ciclos lunares. Desenvolvemos o intelecto. E então, naquele instante, o mundo primitivo já não existe mais há muito tempo. Então, passamos agora o processo das colheitas, de todo o plantio que foi feito até este período. Chegamos ao mundo das provas e das expiações, aonde os reencarnes passam a ser mais lentos. E veja que nós estamos falando de uma população encarnada muito minúscula em relação ao que conhecemos ou que temos hoje, dos 8 bilhões. As reencarnações começam a ser mais espaçadas. E a cada nova geração, que dura em torno de, hoje, de 100 anos, outrora de 20, depois 30, depois 40, mudava todo um ciclo. E a cada ciclo que vinha, novas experiências, pois a vida no mundo espiritual continuava a vida na escola da vida, o campo material. Neste processo, nós enfrentamos as duras provas da dor e do sofrimento. Por quê? Porque nós vemos a cada renascer uma dimensão ampliada da vida, do amor e do perdão. Então, aquilo que hoje ressalta aos nossos olhos, na nossa existência anterior, era onde nós estávamos. E nesta, ressalta e toca-nos, pois encontramos a afinidade entre o antes, o agora e o depois. Por isso, meus filhos amados, o processo do sofrimento eterno, ele não é verdadeiro. Porque agora caminhamos nós a passos bastante acelerados ao mundo da regeneração, aonde o bem prevalecerá em relação ao mal. E cada vez mais o mal ressaltará aos nossos olhos, ou o sofrimento, como vocês possam chamar às vezes. Ressaltará mais, porque a população mais esclarecida, mais leve, menos sujeitas às provações, porque não serão mais tão necessárias. Então, aqueles que ainda permanecerão nos ciclos longos ainda, mas cada vez menores, ficará mais exposto. Mas à medida de processos de décadas, de séculos,
isto também se extinguirá. Chegaremos no momento em que o planeta Terra não terá mais resquício algum de sofrimento. E aí estaremos nós na era regenerada por completo, migrando para a era de mundo feliz. E isto sem que o planeta se destrua. Então, não se preocupem com as catástrofes. As maldades, trabalhem e eduquem as que se manifestam em você, pois será um grande, um lindo e um belo trabalho para o que você será na sua próxima existência, aproveitando já nesta. Obrigado, mentor. Agora são 19h54. Eu falei demais, né, meu filho? Perguntas profundas às vezes exigem respostas profundas, então foi necessário. Eu convido todos a respirar profundamente, a fechar os olhos e a perceber tudo aquilo que está ao seu redor. Sinta o aroma das rosas, o perfume exalado por elas. Sinta a suavidade, como se estivesse vivendo no mundo do campo, com os lírios, com as águas, com todos os processos necessários para o seu crescimento. Veja agora e perceba a essência da natureza, movimentada pelos elementais, pelos elementos da natureza, cada célula do seu corpo. A essência das ervas, das folhas, da terra, do elemento fogo, do elemento água, do elemento ar, limpando seu corpo, reequilibrando sua estrutura corpórea. E os benfeitores da luz, na condição de seres do universo, trabalhando tuas auras, teus corpos e teus centros de equilíbrio. À medida que você respira, que você inspira e expira, suas vias aéreas são limpas. A oxigenação em suas células são melhoradas. Todos os seus órgãos equilibrados e trabalhados. As glândulas ativas. E então entramos em estado de harmonia com o todo e com o todo. Neste momento, benfeitores do amor trabalham em seu corpo espiritual, em seu corpo físico. Se entregue e sinta. Limpamos vossos lares, espalhamos luz e equilíbrio a todos os familiares e amigos. E convidamos, aos poucos, a retornarem ao estado de consciência, mexendo as mãos, bocejando e tomando a sua água. Desta forma, com muito amor,
abençoamos vocês e desejamos o mais belo e o mais lindo Natal a todos. Paz e luz. Fiquem com Deus. Então, hoje, o nosso querido amigo Oikenaz, ele mesmo se define um amigo espiritual, falou longamente sobre os processos que o espírito percorre e falou longamente sobre as origens, né, da nossa humanidade e o quanto ainda é necessário as provações. Isso aí, essas foram as coisas que aconteceram. O mentor brincou com o cachorrinho e ficou bastante descontraído hoje. Ele tá um doce desde cedo, assim, na verdade, a semana toda foi uma semana de muito trabalho, de muitos resgates importantes, tanto de ordem astrafísica como de ordem física. E hoje, logo cedo, quando eu cheguei aqui aonde eu tô, né, ajudando um querido amigo, eu cheguei e estava o Oikenaz já a postos, né, e com um sorriso imenso. E quando ele tá com aquele sorriso imenso, eu sei que ele tá trabalhando e movimentando um monte de coisas. Então eu já imaginei que seria uma noite super tranquila, uma live super tranquila e leve. E ele hoje estava a fim de falar mesmo. Isso mesmo, e ele foi mudando o ângulo da cadeira, então ele foi É, deslocando assim um pouco para a esquerda. Eu acho que se tivesse na posição anterior, da outra câmera mais clara, acho que ele teria saído da tela. é. Mas aí essa ele não saiu, apareceu todos os momentos, e foi muito bonito. Assim, ele não sabe ficar parado, né? É que eu, por exemplo, eu perco a noção de tudo. Eu realmente perco a noção de espaço e de tudo. Então eu não sei onde estão as coisas. E aqui, como não é meu lugar habitual, eu também não sabia onde estava o copo que eu deixei. E eu deixei o copo do lado do microfone, né? E então é engraçado, a gente vai perdendo um pouco do senso, mas estamos aqui dispostos a trabalhar sempre. Robson, que Deus te ilumine, que Deus te abençoe e que o teu Natal seja lindo sempre. Igualmente para todos. Por que você ainda escolhe viver corrigindo aquilo que não deu certo, se você pode ter a escolha de fazer dar certo? Por que você vive na sombra dos seus medos, em vez de ser a personificação da tua coragem?